Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Igor Lopes Gonçalves. Queria primeiro agradecer todo mundo que tirou esse tempo para vir aqui assistir a minha apresentação, a toda a organização do evento, junto com o professor Dr. Giordano Bertelli, do Instituto Federal de São Paulo. Nós escrevemos esse trabalho intitulado Possibilidade de abordagens das relações étnico-raciais e da efetivação da Lei 10.639 nas aulas de Química. Então, para a gente começar, eu queria contar um pouquinho da minha história. Então, eu fiz um intercâmbio de 2 anos, uma licenciatura sanduíche, na Universidade de Coimbra. Aqui são as fotos das monumentais, a escadaria que eu subia todo dia para ter aulas, né, no Departamento de Química da Universidade de Coimbra. E eu tenho uma memória muito forte de uma das aulas que eu assisti. Eu tenho muitas memórias, mas uma delas é que eu estava numa aula de Química Orgânica, né? Então, química orgânica por quê, né? E o professor, de uma forma muito simples, de uma forma muito sistemática, disse que a química orgânica tinha cada vez menos espaço. O petróleo já não estava existindo mais, já tinha fim, cada vez menos a gente partia para uma química farmacológica, uma físico-química. E uma aluna brasileira levantou a mão nesse momento e comentou com ele que na universidade dela, ela disse: "Professor, na minha universidade no Brasil, é justamente ao contrário. No Brasil, a gente pesquisa cada vez mais química orgânica, cada vez mais nós pesquisamos fitoquímicos, cada vez mais nós pesquisamos plantas, os seus usos, nós pesquisamos biomoléculas. Então, não acredito que a química orgânica está se reduzindo, não." E, enfim, é claro, né, essa foi uma experiência onde o professor demonstrava essa visão, mas esse tipo de visão fechada da química, né, ele está presente na minha formação, ele esteve presente na minha formação. A química que eu aprendi, a química que nós formamos as pessoas, os licenciados, é uma química muito menor do que aquela que ela poderia ser, né. Então a gente parte dos nossos pressupostos teóricos aqui, que o nosso trabalho vai ter como ponto de partida pontos, políticos presentes na discussão sobre o pós-colonialismo. Então vamos pensar aqui que o pós-colonialismo vai tratar de identificar e analisar esses vínculos construtivos, de um lado, né, de 2 lados, principalmente de um lado dos processos de exploração, expropriação, saque, pilhagem, dominação, a racialização e a biologização das pessoas, mas por um outro, uma matriz epistemológica, cujos princípios, objetivos, os projetos estão relacionados, estão fundamentados em séculos de colonialismo. E nos foi ensinado, né, nós brasileiros, a reconhecer atributos do que, pelos mesmos motivos, do que seria então a racionalidade e do que é então a ciência moderna. Então, essa perspectiva analítica assinala ela duas propriedades cruciais para o funcionamento dessa matriz epistemológica. Primeiro, mediante uma leitura do outro como a chave de um negativo, como o outro que não tem, né? E também por uma homogeneização cultural, que mediante a remissão a uma métrica, né, normativa, dado pelas identidades hegemônicas. Então, a gente precisa, né, nós precisamos reconhecer, então, aqui, a fragilidade narcísica que opera edificando esse processo que a gente conhece como racionalidade ocidental. E a significação do outro como uma base de ausência das propriedades supostamente presentes, né, em determinadas pessoas. Essa generalização, ela supostamente, né, de que falta tudo, do que tem ou que não tem, ela resulta numa forma de produção do saber, que capta, né, apenas uma versão e espelhos dessa versão, né, uma versão branca, uma versão narcísica, pálida, né, europeia, branca e masculina, principalmente na química. Então, a nossa questão central com a crítica, partindo dessas leituras e dessa crítica pós-colonial, não vai ser só a gente pensar nesse saber eurocentrado e criticá-lo,
mas também vincular a lógica da produção científica com essas estratégias de supertonização, né? E aí a gente pensa, então, que nós podemos existir em outros modos além do europeu. A gente tem outros conhecimentos e outras racionalidades para além desse canono racional científico ocidental, que também passa por necessidade, sustenta uma sistemática violência, né? E expoliação inerente do funcionamento e da expansão do capitalismo. Então, a nossa discussão incide sobre uma categoria central de articulação dessas estratégias, onde a gente vai pensar raça como resistência, mas também subversão. E mais especificamente nesse trabalho, a nossa categoria vai pensar em processos de ensino e aprendizagem de química, procurando assinalar aí possibilidades dessas abordagens, dessas relações, para que a gente consiga, assim, como professores de química, nas nossas aulas de química, né, é, trabalhar com essa desconstrução dessa narrativa eurocentrada sobre raça e sobre ciência. Então, eu trago um trecho aqui, um pequeno trecho, de Abdias Nascimento, que pergunta para a gente, questiona para a gente, onde e quando a história da África e o seu desenvolvimento e suas culturas e civilizações, as características do seu povo, foram ou não ensinadas nas escolas brasileiras? Ao contrário, né? Quando a gente tem uma referência ao africano ou ao negro, é geralmente, muitas vezes, no sentido de afastamento e de uma alienação da identidade negra. Partindo disso, nosso objetivo com essa apresentação, com o nosso texto e com a nossa pesquisa, foi pensar quais são as potencialidades antirracistas que podemos identificar nas abordagens que têm dispensadas a temática ético-racial no ensino de química. Para ele responder esse objetivo, nós fizemos uma pesquisa bibliográfica e fizemos, através da metodologia de análise de conteúdo, elencamos algumas categorias. Foram 996 trabalhos levantados, 96 discutiam os temas de interesse que estão aí, mostrados na apresentação, e para hoje nós trouxemos 11 trabalhos que a gente pode fazer uma conversa entre eles, entre essas diferentes formas de pensar, existir e conviver. Então, a primeira categoria, né, desses 11 trabalhos foi sobre justamente conhecimento sobre a vida, sobre a natureza orgânica da matéria. E aqui eu vou ler um trecho da pesquisa da Juliana Franzão, com a comunidade Calunga. É uma fala de um senhor que mora no Vão das Almas, nesse quilombo. Sobre a origem da planta calunga, não tem assim uma origem concreta. Mas é pelo seguinte, a comunidade calunga recebeu esse nome através dessa planta, que essa planta foi uma das que salvou muita gente nos tempos que existia malária. Morreu muita gente. Então descobriram ela, salvou muita gente. Mas depois, foi como foi registrado o quilombo com esse nome e foi ficando famoso. Agora então é isso aí, tá na prática. Essa planta calunga é uma grande planta medicinal na nossa vida. Inclusive, se alguém duvidar, quer ver qual o gosto da vida dos calungas, prova uma casquinha daquela planta que sabe o nosso gosto. Então, quando a gente traz esse tipo de conteúdo para a sala de aula, a gente está trazendo não só as características fitoquímicas da planta, mas a gente está trazendo uma história, né? A gente pode trazer a história, de repente, e os conhecimentos de pais e avós e pessoas mais antigas na comunidade escolar. Então, além desse conhecimento fitoquímico, a gente também pode pensar na bioquímica da alimentação, bom, e em funções orgânicas nitrogenadas. Quando a gente pensa no café, não é simplesmente falar que o café foi uma planta, gente, que foi domesticada na Etiópia. O café vem de África, né? Então, trazer esse tipo de conhecimento é trazer também uma outra narrativa, que não só é essa de que todo saber vem da Europa. Uma segunda categoria é sobre a constituição e a transformação das matérias materiais. A tecnologia africana da metalurgia chegou no Brasil importada no Reino do Congo, e depois passaram a ser desenvolvidas aqui por pessoas que vieram de África e seus descendentes. Então, a gente está falando da obtenção de ferro, que é um metal importantíssimo para a química, né, e para os processos de química, e que uma tecnologia vem de África. Outros pontos importantes, por exemplo, nesses trabalhos, é a discussão da produção do biodiesel a partir do dendê, um óleo muito essencial na culinária também, e também uma discussão até ambiental sobre o uso do diesel comum e do biodiesel, mas também sobre o feijão, por exemplo, e seu cozimento dentro da panela de pressão,
E todos esses processos que envolvem uma transformação química, a reação do cru até o cozido. Por último, na terceira categoria, a gente traz que quando a gente for falar de características fenotípicas dentro de sala de aula, a gente precisa trazer a cultura de África. Então, olha só, nesse exemplo a gente tem aqui duas moléculas, uma a de eumelanina e a B de feomelanina. Essas moléculas são as responsáveis por dar as colorações do nosso cabelo, né? Tanto para um loiro quanto para um castanho, tanto para o preto. E na segunda imagem, a gente tem, por exemplo, a transição da proteína queratina da posição da forma alfa para beta, né? Que pode ser causada por um alisamento térmico. Então, discutir a estrutura do cabelo, assim como os processos, né, que ocorrem, a quebra de ligações ou para alisamento térmico ou químico, ou mesmo durante um banho, também é conversar sobre as nossas características e também é pensar, então, como trazer cultura de África para dentro de sala, para que a gente trabalhe esses dois assuntos juntos. Por fim, as nossas considerações finais, nós deixamos que é necessário que a gente busque e promova resgate e valorização dos conhecimentos de culturas que participaram da formação da população brasileira. Então, a cultura de África, africana, afro-brasileira, indígena, elas devem estar no chão da escola, e não é para uma questão só de conhecimentos e alargar essa ideia do que é química, mas também é pela nossa formação intelectual, pela nossa intelectualidade, dos nossos estudantes, do nosso modo de ser, de estar, de pensar, de interpretar, de fazer, de agir, de interagir, de viver, de imaginar, de sonhar, de ler e escrever sobre o mundo. Então, a gente precisa também pensar em minimizar essas desigualdades escolares, como que jeito, né? Como estratégias desenhar e para alcançar uma justiça social. E a gente precisa falar de todo mundo. E nós, professores, a nossa eterna reflexão e crítica, né? Sobre as nossas ações, mas também porque quando a gente tem um aluno olhando para a gente, né? Muitas vezes com um olhar de admiração e estranhamento, é ali que está a nossa potencialidade de fazer uma mudança, né? Dentro do nosso limite da sala de aula. E deixo com vocês as minhas referências e agradecemos. A nossa conversa não acaba por aqui. Deixe seu comentário, por favor, e tenham todos um excelente evento. Obrigado.